Tudo bem? Meu nome é Letícia Fernandes e hoje eu vou apresentar o tema melanoma, mutações e resistência sob um olhar tridimensional. Vamos entender como a ciência tem buscado alternativas para tratar um dos tipos mais agressivos de câncer de pele. Então, o que é o melanoma? O melanoma é um tipo de câncer que se origina nos melanócitos, células que produzem a melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele. Ele é considerado o tipo mais agressivo de câncer de pele porque tem grande potencial de metástase, ou seja, de se espalhar para os outros órgãos. Quando detectado precocemente, tem altas chances de cura, mas em estágios avançados, o tratamento se torna mais difícil. Então, nós temos os nossos melanócitos e os nossos nervos, que são as nossas conhecidas pintinhas. Elas estão na nossa base, logo abaixo da epiderme. Quando a gente tem o melanoma in situ, ele vai atravessar essa parte e vai chegar sobre toda a epiderme. Enquanto o melanoma invasivo é esse que já entra na camada da derme e tem essa capacidade metastástica muito mais alta, que consegue fazer com que ele se espalhe pela nossa corrente sanguínea. Mas de onde vem? De onde vem o melanoma? Como nós desenvolvemos esse tipo de câncer? Logo, esse tipo de câncer está frequentemente associado à exposição à radiação UV, como a do Sol ou em câmeras de bronzeamento. Mas, além desses fatores ambientais, o melanoma também está ligado a mutações genéticas, principalmente no gene BRAF, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que ele é e como ele funciona. Essa mutação, ela vai alterar a forma com que a célula responde a sinais de crescimento, fazendo com que ela se divida de maneira descontrolada. Então, nós temos aqui os principais fatores de risco: histórico familiar, exposição a produtos químicos, papiloma vírus humano, também conhecido como HPV, que também já tem vacina de prevenção, por isso é muito importante que nós estejamos com a carteirinha de vacina em dia. E também a pele clara, que tem essa facilidade maior à mutação, por conta da menor quantidade de melanócitos. Mas, afinal de contas, como que ele se parece? Qual é a principal característica dos nervos melanos que possuem nos nervos malignos? É isso que a gente vai ver. Existe uma regrinha muito comum. Então, clinicamente, o melanoma ele vai costumar se manifestar como uma pinta escura que muda de tamanho, forma ou cor. E é por isso que usamos a regra do ABCD, para identificar esses sinais mais suspeitos, com o A de assimetria, B de bordas irregulares, C de cores variadas e D de diâmetro. Maior que 6 milímetros já é um fator para você prestar atenção. Essas pistas visuais elas vão ajudar a diferenciar lesões benignas de malignas. Nesse próximo slide, podemos ver uma pintinha que é claramente um sinal de melanoma. Nós temos bordas irregulares, cores diferentes, várias formações simétricas, assimétricas, perdão, e esse diâmetro muito maior do que 6 milímetros. Qual é a terapia-alvo utilizada? Para pacientes com a mutação em BRAF, existem tratamentos chamados de terapias-alvo, que atuam diretamente na proteína mutada. Dois medicamentos utilizados em conjunto são o vemurafenib, que inibe BRAF mutado, e o cobimetinib, que inibe a proteína MEK, localizado abaixo da mesma via de sinalização. Essa combinação bloqueia o crescimento descontrolado das células tumorais e tem sido uma das principais abordagens para o melanoma metastático. Mas e quando a gente tem alguma resistência ou mutação? Muitos pacientes, apesar da eficácia inicial,
desenvolve resistência ao tratamento após alguns meses. Isso acontece porque o tumor adquire novas mutações ou ativa vias alternativas que contornam o bloqueio das drogas. Com isso, o câncer volta a crescer. E é aqui que entra a importância da pesquisa científica. Então, temos todas essas vias, como podem ver, quando a pessoa tem essa mutação em BRAF, que é conhecida como V600Z, você tem essa dificuldade de trabalhar com os medicamentos utilizados clinicamente. Estudar essas resistências exige modelos próximos da realidade do corpo humano. É por isso que utilizamos a cultura celular tridimensional, também chamada de esferoides. Diferente da cultura em duas dimensões, que é aquela que a gente está acostumado a ver, que fica estendida na garrafa de cultura, sabe? Uma célula do ladinho da outra. Os esferoides, eles têm essa capacidade de simular melhor a arquitetura, a nutrição e a resposta a fármacos dos tumores reais, tornando a pesquisa mais fiel e preditiva. Então, por quê? Além dos esferoides, a característica comum dos, dos tumores é que ele vai ter esse centro de células necróticas, porque o gradiente de oxigênio ele não consegue chegar aí, porque elas se distribuem incontrolavelmente. Na borda dos tumores, nós temos células senescentes, que são aquelas células que não entram em divisão, mas também não são caracterizadas para morte celular. Elas ficam só ali, aumentando esse volume. E na camada exterior, nós temos essas células proliferativas. São elas que se dividem incontrolavelmente, chegando até a atingir as camadas, a corrente sanguínea e as camadas mais dentro dos nossos organismos ou até outros órgãos. E a evolução terapêutica? Com o avanço da ciência, surgem novas combinações terapêuticas, imunoterapias e estratégias mais personalizadas para cada paciente. O uso de modelos tridimensionais e o entendimento das mutações envolvidas ajudam a desenvolver tratamentos mais eficazes e duradouros, com menos efeitos colaterais. Esse é um passo muito importante rumo a uma medicina mais precisa e humana. Então, nesta imagem, vocês podem ver, são esferoides cultivados in vitro. Você tem esse centro necrótico, bem característico. Por fora, é essa parte vermelha que marca o DNA de células mortas. E na outra imagem, onde estão azuis, você pode ver as células proliferativas. E quando você junta as duas imagens, vermelha com azul, é possível ver esse centro característico de morte celular, mas elas continuam se dividindo e continuam sendo extremamente agressivas. Obrigada pela atenção, pessoal. Até a próxima!